para bem-estar animal agora, onde nós temos a gerente de projetos da Bianimal, a Janaína Braga. Oi, Janaína, bom dia. Oi, Tavinho, bom dia. E hoje a gente tem a zootecnista e consultora em boas práticas de manejo e bem-estar na criação de bezerros, a Júlia Pereira Montalvão. Oi, Júlia, bom dia. Olá, bom dia, Tavinho. Bom dia, Jana. Bom, Prazer estar Oi, aqui. Júlia, bom dia. bom, agora é com vocês aí. Vamos ficar só prestando atenção aqui para saber como é que a gente cuida bem do bezerrinho leiteiro, né? Porque eu estava na fazenda não do Tonhá, do Maurício Coelho, e eu fui ver o sistema de manejo dele, sistema de manejo, né? Ele é um grande produtor de leite, saem 2 carretas de leite para Danone de Poços de Calda diariamente da fazenda dele, e ele é um produtor exímio, com todas as... O professor Matheus Paranhos, inclusive, já falou muito bem dele aqui. E eu fui conhecer. E aí, os bezerrinhos são tratados com mamadeira, com verdadeiras amas secas. Quando são apartados para que a vaca vá produzir leite, os bezerrinhos têm um cuidado como se fosse uma criança de maternidade, um bebê em casa. É um negócio fantástico. Bom, só dei uma introdução aqui para vocês, mas é uma coisa muito bonita de se ver. Tem as pessoas tratando mesmo dos bezerrinhos como se fossem bebês, né? É uma coisa E fantástica. são, né, Tavinho, de fato, se a gente pensar que eles são o futuro, daqui uns dias quem vai produzir leite são eles, né? É a continuidade da espécie, né? No caso dos bebês da espécie humana, no caso dos bezerrinhos da espécie bovina. Mas é com vocês. Eu só me Isso lembrei aí. agora porque eu achei muito bonito. Todo o sistema dele de produção do Maurício Coelho é fantástico. Mas essa parte aí me tocou de uma forma muito especial. Baixou no meu sentimentalismo. Eu fiquei melancólico agora. Com vocês. Vamos lá. Júlia, obrigada, né, por você estar aqui hoje compartilhando um pouco da sua experiência aí com o treinamento das pessoas. E toda essa mensagem que o Tavinho trouxe, ela é muito importante, né? Afinal de contas, principalmente dentro do sistema de produção de leite, a gente precisa assumir o papel, né, da mãe do bezerro, uma vez que ele está apartado da sua mãe. Então, todo esse cuidado que a gente tem aí nos primeiros momentos da vida do bezerro são muito importantes. Então, mais uma vez, obrigada, né? Seja bem-vinda. E já deixo aqui a primeira pergunta para você, Júlia. Quais são, na sua experiência, os maiores erros que são cometidos com o manejo dos bezerros leiteiros no dia a dia aí das propriedades rurais do Brasil? Jana, gostaria de começar falando que Maurício, inclusive, foi uma grande história, um grande ensinamento para mim na pecuária de leite, porque eu já fiz estágio lá e também, depois formada, visitei a fazenda algumas vezes e, de fato, é uma referência aí para a gente. Sobre a criação de bezerros, então o funcionário ele tem exatamente essa função, né, de mãe mesmo, mãe e pai para aquela bezerra, porque quando a gente tira a bezerra da mãe, ela está totalmente dependente ali de alguém para alimentação e para os primeiros cuidados e manejos. Então isso interfere totalmente na vida do animal. Então, como eu quero que essa bezerra se torne uma vaca de alta produção, né? Um animal de alto desempenho aí. Então, toda essa história, quem vai trilhar vai ser o funcionário que está ali lidando com esse animal. Então, a importância dele estar bem treinado, dele estar entendendo o porquê daquilo que ele está fazendo, né? Isso é muito importante. E sobre os erros, o que eu mais vejo assim é pessoas que não recebem orientação da forma correta. Então é uma falta de orientação, ou às vezes uma orientação que não teve um treinamento, uma reciclagem em cima disso, e aí acaba vindo os erros, né? Tem que ter uma constância na observação, na orientação para esses colaboradores, porque sem essa constância a gente vai começar a ter falhas, infelizmente, e aí que começa a acarretar os desafios e problemas na criação de bezerros. Ou seja, né, Júlia, a gente pode dizer que as pessoas que lidam diretamente com os animais, elas desempenham um papel fundamental. Né? Muitas vezes a gente fala tanto sobre boas práticas de manejo, sobre os indicadores de bem-estar animal, mas a pessoa que faz esse contato com o animal, ela tem uma importância fundamental.
né? É ela que vai manejar da maneira correta, é ela que vai limpar um bebedouro, é ela que vai oferecer uma ração, é ela que vai lavar as mamadeiras. Então, toda essa abordagem da capacitação que você trouxe, ela tem um papel fundamental. E, Júlia, me conta uma coisa, assim, com a sua experiência do campo, né, treinando muitas equipes que lidam diretamente com os bezerros, como é que você vê os principais desafios que essas equipes enfrentam? E nos seus treinamentos, quando você faz essa abordagem, quais são os pontos-chave que você traz para essa equipe e que você percebe na prática que ela muda o jogo? Você fala, olha, a partir do momento que elas identificam, que elas entendem esses pontos, a gente consegue implementar o bem-estar porque eles entenderam isso de fato e implementaram dentro da sua rotina. Atualmente a gente tem muitos estudos e muita tecnologia do que como ajudar, né, a criação de bezerros e como melhorar aquilo ali. Mas a gente precisa entender também como vai passar isso para os funcionários, né? A gente está falando de pessoas com baixo nível de estudo, às vezes pegou aquilo, é cultural, então algum tipo de manejo dele ele traz do pai, da mãe que ensinou e continua daquela forma, ninguém mudou aquilo. Então precisa ter muita consciência e inteligência para passar isso para esses funcionários. Como que eu vou passar? Eu sei o que é melhor, né? O que os estudos mostram que tem sido eficaz aí para um bom desenvolvimento desse animal. Mas como eu vou passar isso para os funcionários, né? Então, o que eu gosto de fazer é primeiro entender a realidade, porque cada fazenda é de uma forma, a gente tem muitos sistemas, raças, e tudo isso interfere ali no como vai ser a criação desses animais. Então, é entender isso, acompanhar os funcionários, ver a rotina deles, como está sendo desenvolvida, e aí sim me aproximar deles com uma fala mesmo informal, assim, como um bate-papo. Então, ir mostrando para eles. Quando eu falo de bem-estar animal, essa palavra talvez assuste, mas como eu vou implementar isso? É mostrar que, olha, esse aleitamento de forma calma, de forma precisa, no mesmo horário todos os dias, na mesma temperatura, isso já é bem-estar animal. Então, é a linguagem, é como eu vou mostrar isso para ele, que ele está tendo ou não, e o que vai interferir ali quando eu aplicar uma nova metodologia, né? Falar, talvez a temperatura do leite aqui, nessa temperatura é melhor. Por quê? Então, eu vou explicar que se não tiver nos parâmetros que eu desejo, isso vai acarretar numa negatividade para ele mesmo, porque se aquele animal ficar doente, é mais trabalho, é mais tempo de serviço, é mais cansativo, são índices negativos que a fazenda vai somatizar. Então, mostrar isso para ele, o quanto é importante o bem-estar animal, as boas práticas e fazer tudo da maneira correta, né? É uma forma, né, Júlia, sempre de tentar inseri-lo no conhecimento que você está passando ali no treinamento, né? Até porque, muitas vezes, essas pessoas podem, né, os colaboradores que estão ali na fazenda, elas podem não ter o conhecimento técnico tão apurado, mas elas têm uma experiência de campo que também é muito importante, né? Então, essa sua mensagem me chamou bastante atenção, né? De ter essa empatia, entender quem é aquela pessoa, qual é a realidade, e tentar, junto com ela, né, formando um time, falar, olha, tem uma maneira talvez melhor, mais fácil, que também vai ser boa para você, além de ser boa, né, para o bezerro ou para o animal em questão. E, Júlia, me conta uma coisa, o que você tem visto aí, né, no campo, a partir do momento que a equipe fala, opa, vamos começar a mudar os manejos que a gente faz aqui. Quais são os principais resultados que vêm depois dessa mudança? É isso mesmo, eu preciso fazer com que eles abracem a causa junto comigo, né? Se eu quero falar de bem-estar, então primeiro eu preciso que eles abracem isso. E aí, a partir disso, né? Então a gente vai inserindo boas práticas de manejo ali, e a partir disso tem bons resultados sim. E aí eles começam a ver isso através dos índices, por exemplo, doenças, né? Quando a gente fala em bezerras, o índice que se destaca aí é diarreia. Então, eles fazendo a limpeza de uma forma correta, tendo um protocolo aplicado para aquilo, né? Qual o produto que eu vou usar, em qual momento, como que é essa limpeza,
e também com o aleitamento, os parâmetros para o aleitamento, ele vai entender que aquele animal pode ser que não tenha diarreia, né? Eu vou estar criando ela de uma melhor forma e vou diminuir esses índices de doença. Então é aí que ele começa a enxergar o positivo naquela mudança, no que a gente está trabalhando ali. E assim vem, né? Que daí eu consigo também ganhar a confiança deles, que eles entendem que eu estou trazendo coisas boas, né? Que não vai acarretar em mais trabalho, em mais horários ali, cuidando de um animal que poderia estar saudável, beber o leite sozinho, não, vou ter que parar, mexer com aquele animal, ver ele doente também, eles não gostam, né? Quando os índices de mortalidade ou morbidade estão altos. Então, essa diferença é nítida, assim. Os bons índices vêm quando a gente começa a trabalhar, a implementar a padronização nos manejos, quando eu falo em aleitamento, quando eu falo em desmama, e aí os bons índices vão vindo e isso reflete no setor inteiro, assim, eles gostam. É uma via de mão dupla, né, Júlia? Toda vez que a gente melhora o bem-estar dos bezerros, a gente, consequentemente, também melhora o bem-estar da equipe que está ali, né? Cria um ambiente mais harmônico, melhor para todos, né? Incluindo os indicadores produtivos e financeiros. Júlia, queria muito te agradecer a sua participação. Obrigada por estar aqui conosco. E se você quiser deixar uma mensagem final aí, né, para quem está nos ouvindo sobre os cuidados com os bezerros e também com as pessoas que trabalham com esses bezerros, né? É algo assim bem prático que eu falo muito nas propriedades é sobre colostragem e cura de umbigo, né? Porque é o beabá da criação de bezerras. Então, para a gente ter uma boa criação de bezerras, aí que se começa. Os primeiros passos são uma boa colostragem, uma boa cura de umbigo, e assim inicia aí a continuidade disso, né? Que o trabalho nunca acaba. E gostaria de agradecer também, muito obrigada. É uma honra estar aqui participando. E é isso. Obrigada, Júlia. Tavinho, é contigo. Ok, meninas. Obrigado aí pelas informações. Muito bacana a conversa de vocês, falando aí dos cuidados que a gente tem que ter, né, na criação dos bezerrinhos de leite. Obrigado pela participação, Júlia, e você volta na semana que vem. Tá bom? Quinta. Quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meninas.